Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Eu serei breve, vamos ainda cear ao Senhor, sentar na mesa. Você que puder, como é de costume, reverência à palavra do nosso Senhor Jesus. Carta de Gálatas capítulo 5. O tema da nossa mensagem é feitos para frutificar. Olha para alguém e fala para ele assim: você foi feito para dar frutos. Não tem jeito, né? Vamos ver que isso aqui não é opcional. Você vai perceber nessa noite que você não tem opção, nem eu. Se estivermos em Cristo, todo aquele que nele está tem que frutificar. Mas nós vamos começar a falar sobre o fruto. Gálatas 5, versículo 16. Amém, misericórdia? Amém. A minha epígrafe aqui está dizendo as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. A esta acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Coloque sua Bíblia sobre o banco, curva sua face, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te glorificamos nesta noite porque o Senhor tem cuidado de nós. Não há outro fora de ti, jamais haverá. Tu és a rocha muito maior. E como o Senhor tem feito em nossas vidas, o Senhor vai falar conosco mais uma vez, Senhor. Eu te peço luz àqueles que estão em escuridão, Pai. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz, sim, para os nossos caminhos. Assim nós cremos. Então, ao começar por mim, eu entrego minha vida diante de ti. Não oro que, Senhor, o Senhor quer, mas eu me humilho, e assim seja também a tua igreja. Somos dependentes da tua graça, somos dependentes do teu Espírito, somos dependentes do teu mover. Toma nossas mentes em tuas mãos nesta noite. Da mente mais serena, a mente mais atribulada, o Senhor venha se fazer presente. Assim nós imploramos a ti. A glória é tua, a honra é tua, a majestade é tua, o poder é teu. Mas como igreja nós te imploramos, Senhor, vem sobre nós, traga-nos resposta, tira o embaraço, tira todo o engodo, toda a confusão de mente, porque isso cabe ao homem. Mas de ti a palavra rema, a palavra reta, a palavra de direção, vem do teu Espírito sobre nós. Assim nós te glorificamos e te exaltamos, no nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. Pode sentar em nome de Jesus. Você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome dele. Só me dê pelo menos aí 20 minutos, irmãos, para que possa trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Feitos para frutificar. Nós já vamos olhar aqui em Gálatas 5, versículo 17, que a carne, existe uma guerra entre a carne e o Espírito e a carne. E Paulo está falando de natureza e condição. Guarda isso. Natureza e condição.
Ele vai falar das obras da natureza da carne. Ele vai falar também das obras que são oriundas do Espírito, natureza e condição. Porque a natureza ao qual nós vamos expressar também vai revelar a condição em que nós estamos. Nós vamos ver já no versículo 17, que um vai militar contra o outro. Paulo, ele sempre, na sua teologia, você vai ver os trocadilhos. Ele vai falar aqui, abatido, mas não destruído. E ele vai fazer sempre esses trocadilhos, e aqui nós vamos ver ele falando da carne e do Espírito, inspirado por Deus. Uma cobiça contra a outra, uma se opõe à outra. Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, a todo momento ele comete. Existe uma luta, existe uma guerra, existe um contraste. E isso quer dizer uma condição, existe uma natureza sobre nós. Mas esse texto não tem como falar dele sem um contraste do fruto do Espírito, fruto, o sinônimo, e as obras da carne. Paulo, ele está trazendo dentro do contexto uma comparação entre a obra da carne e fruto do Espírito. Nós vamos ver durante todos os ensinamentos de Cristo. Ele vai trazer algumas reflexões sobre frutificação. Os seus ensinamentos você vai ver ele falando da frutos. Os seus ensinamentos ele vai ver falando sobre árvore. Então eu queria começar falando sobre a marca da frutificação. João capítulo 15, versículo 2, vai dizer que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza fruto ainda mais. Eu vou abrir aqui João, abre lá João capítulo 15, porque é interessante por demais. Então é interessante lermos um pouco mais disso aqui. João capítulo 15, versículo 1, ele vai falar que ele é a videira verdadeira. No versículo 2 ele vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e o escolhem e lançam no fogo, e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A primeira condição para dar fruto, a marca da frutificação, é estar na videira. Fora dele nada podemos fazer, mas se nele estivermos, daremos muito fruto. E ele ainda vai nos limpar para que possamos produzir ainda mais fruto. E nisso nós glorificamos a quem? Ao Pai. E nisso nós somos reconhecidos como seus discípulos. Então, se somos discípulos de Cristo, se estamos em Cristo, se estamos nele, é necessário frutificarmos. Então entenda, irmãos, dar fruto não é algo que você escolha ou não. Se estamos nele, é necessário frutificar. Não tem por onde correr disso. Se estamos nele, é necessário amadurecer. Se estamos nele, é necessário o crescimento. Se estamos nele, é necessário o conhecimento. Não podemos fugir disso. E nisso nós glorificamos ao Pai. Aonde? Seremos chamados de quê? De seus discípulos, dando muito fruto. Ou seja, a árvore que não der fruto, se para não dar fruto, não estamos nele. Porque se estivermos nele, daremos fruto. Isso aqui é fato.
Se estamos nele, vamos dar fruto. Se não estamos nele, seremos lançados e não frutificaremos. Condição para dar fruto, está em Cristo. Nosso chamado é um chamado para frutificar. Mas para frutificar temos que estar nele. Pastor, é possível frequentar a igreja e não estar nele? Essa é a grande questão. É possível ser um cristão nominal, falar que estamos, sem estarmos? Quem está nele vai frutificar. E frutificando vai nos limpar ainda mais, para que venhamos a dar o que mais? As frutos. Mas se não estivermos nele, seremos ainda o que? Arrancados e lançados no fogo. Se estamos em Cristo, a condição é única. Vamos ter que frutificar. A Bíblia também vai falar de tipos de fruto, pela natureza da árvore. Mateus capítulo 7, versículo 5 ao 16. Vai dizer assim: espera aí. Não é Mateus 7, não. Ah, sim. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Ele ainda vai falar o quê? Da natureza da árvore. Se a árvore é boa, ela vai dar o quê? Bons frutos. Uma árvore de maçã não pode dar laranja. Uma laranjeira não pode dar jaca. Se a árvore é boa, vai dar bons frutos. Conhecereis a árvore pelos frutos. Vemos hoje uma situação complicada, porque hoje não mais para fatos, contra fatos não há argumento. Eu vou pegar isso aqui e conheceremos a árvore pelo fruto. Hoje o argumento contra os argumentos não há fato, é a guerra da informação. Ainda que tenha um bom fruto, ainda vão teimar que você é uma árvore ruim. Hoje nós vamos ver algo diferente. Estão tentando mudar tudo isso, mas o fato é que o fruto também vai falar da natureza da árvore. Se o fruto for bom, é porque a árvore é boa. Se o fruto for ruim, é porque a árvore é uma árvore ruim. Não tem como ser uma árvore ruim e produzir um fruto bom. Não tem como semear na carne e querer colher no espírito. Não tem como semear vento e querer colher bonança. Quem semeia vento colhe o quê? Tempestade, a natureza da árvore. E aqui eu estou falando de árvore, mas também estou levando aqui para o lado espiritual. Quando nós falamos de espírito, eu vou entrar agora no texto, estou falando aqui de frutificação. O termo é pneuma, para espírito, qualquer tipo de espírito. Quando você vai falar do Espírito de Deus, tem um complemento: Espírito de Deus. Romanos 8,16 vai dizer assim: o Espírito testifica com o nosso Espírito. O primeiro Espírito é maiúsculo e o segundo é minúsculo. O que o Romanos está dizendo? Que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem. Quando fala em testificar, e quando nós falamos em fruto do Espírito, esse fruto do Espírito, nós podemos falar que é um agir do Espírito Santo, porque é um renovo dele no espírito do homem que gera esse fruto. Mas não podemos tirar aqui a responsabilidade do homem em se posicionar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dele. Então, quando falamos de fruto do Espírito, e quando falamos de o Espírito contende com a carne,
Nós precisamos entender que nós temos uma função e uma missão dentro disso. Nos posicionarmos da maneira certa. Se Deus e o Espírito não agirem em nós, nada vai acontecer. Nós não podemos tirar a responsabilidade do homem nesse posicionamento, na questão do fruto. Paulo está falando sobre o problema da natureza, da antiga natureza e da nova natureza. Esse é o contraste da natureza antiga, da natureza do homem, da natureza que traz a obra da carne. E nós já falamos quais são as obras da carne. Mas agora também é um contraste. Paulo está dizendo o contraste com a antiga natureza, com o contraste com a nova natureza, permeada pelo Espírito Santo, por aquilo que ele faz na nossa vida, da natureza humana e da natureza renovada pela vida e virtude do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Esse é o contraste. Não dá para falar do fruto do Espírito sem contrastar com as obras da carne. Obras da carne, antiga, velha natureza. Pastor, por que o senhor falou no início da pregação? Isso tem a ver com natureza e condição. Porque a natureza ao qual nós vamos expressar vai mostrar a condição que nós estamos. E essa é a grande questão e esse é o grande problema. Temos a nossa parcela nessa luta. Temos a nossa parcela também nessa guerra. Porque quando fala de frutificação não é só obra, é conduta. Fala para alguém assim, frutificação não é só obra não, é conduta, é comportamento. E a gente acha que frutificação é só obra, é só serviço, é só trabalhar, é só evangelizar, é só sair, é só pregar. Mas frutificação não é só ministério, não é só pregar para o teu vizinho, não é só falar de Deus para as pessoas que você conhece. Glória a Deus, são as obras. Frutificação, estamos frutificando, mas frutificação é obra, mas conduta. E justamente o fruto do Espírito, que é um fruto com 9 características diferentes. Vamos lembrar aí da laranja, vamos lembrar aí da tangerina. É uma tangerina, não são frutos do Espírito, é um fruto com 9 características diferentes. Não fala só do serviço, fala da conduta, fala de quem você é, fala da postura, fala do teu testemunho, fala da forma que eu ajo quando eu não estou na igreja, quando ninguém está me vendo. Não é só serviço. Olha para alguém e fala assim, ó, frutificação, fala para ele assim, ó, fruto do Espírito é serviço, mas também é conduta. É serviço, mas também é comportamento. É serviço, mas também é exemplo. É pregação do Evangelho falada, mas a pregação do Evangelho do testemunho, quando você não fala, quando só os seus gestos falam por você. Então dá fruto não é só falar, dá fruto não é só estar no ministério, dá fruto não é só estar no ensaio. É serviço, mas é conduta. Você percebe que quase todas as profecias são só para o altar? Quase todas as profecias de conserto são só para o altar? Mas o mesmo Deus que limpa aqui, vai limpar aí. Aleluia. O mesmo Deus que trata do altar quando está sujo, vai tratar da igreja que não frutifica. Vai tratar da igreja que não dá frutos. Vai tratar da igreja que não está enxertada nele. O mesmo Deus que opera aqui, e às vezes a gente olha para quem está no altar e sempre o dedo apontado é para cá, mas Deus vai tratar aí também. Essa é a grande questão. Ele vai arrancar também quem está aí embaixo, não é só quem está aqui em cima. Serviço e conduta. Serviço e vida com Deus. É trabalhar, mas também é comportamento. E a gente às vezes apontar no estado de louvor, então toma pancada direto. Mas o Deus que vai limpar aqui, vai limpar aí. Vai tratar aí. Porque não é só aqui. É serviço. Mas é conduta. É comportamento. Fruto do Espírito, 9 características, é o único fruto, singular. Não são frutos, não fruto, assim como os dons. 9 características. Ele começa falando do amor, um fruto, amar, ágape, agapei, do grego, vai ser colocado como dom supremo. Sem amor nada seria. Uma das igrejas do livro de Apocalipse,
ela vai ser até elogiada por ter discernimento. Mas perdeste o primeiro amor. Sabe por que tu até enxergar o que é que o diabo está fazendo? Sabe por que você até fazer a obra, você até trabalhar, você até vir, você até orar, mas fazer por fazer, sem amor? E Deus que nós servimos nos sonda por detrás e por diante. Sabe por que você vem dar uma aula por vir, por obrigação, por estar, mas não ama estar mais fazendo aquilo? E é fruto do Espírito, amor. No pregar, no exortar. Até uma pancada que você dá, você tem que dar em amor. Amor é o dom supremo. Sem amor, nada seria fruto. Fruto do Espírito. Às vezes nós vamos ver pessoas sendo usadas nos dons. Pessoas sendo usadas demais. Mas ama. O que é ser espiritual? O que é ser uma pessoa espiritual? Falar em línguas meia hora? Mas se eu pisar no teu pé, vai me bater? Ou vai me abraçar? Amor é fruto. Ágape, Romanos 5,5. O amor de Deus é o derramamento em nossos corações pelo Espírito Santo. Até para amar não precisa da ajuda dele. Nós temos que nos posicionar também. Mas amor é fruto. Fala assim, quer ter espiritual? Olha para alguém e fala assim, quer ser espiritual? Tem que ser manifestado. O fruto do Espírito na tua vida. Tem ponto de correr disso. Até para brigar é com amor. Para tratar é com amor. Pode estudar para quebrar o pau, não? Tá? Querendo bem? O que mais pai e mãe faz é isso. Quebra o pau, o filho não entende nada, mas porque ama. Vai brigar por ele até quando ele não entende. Deus faz isso por nós. Jesus fez isso por nós. Morreu no nosso lugar e alguns de nós ainda não conseguimos entender ainda essa maravilhosa graça e o efeito disso na nossa vida. Olhamos para aquilo que Jesus nos deixou e aí temos a visão embaçada da herança. Não conseguimos entender o que é ser co-participante com Cristo nessa herança. Olha para mim e fala assim, é muita coisa, meu irmão. A gente não consegue entender. Se nós entendêssemos, veríamos de maneira diferente, até mesmo na presença dele. Vai falar da alegria. A alegria tem a ver com a própria presença de Deus na vida da pessoa. Irmãos, alguém que tem a presença de Deus na vida dele até chora. Tem momentos de dificuldade, mas não é alegria que vem de nós. É uma alegria que vem do Espírito de Deus em nós. É diferente. Você consegue sorrir em minhas lutas. Você consegue se alegrar em minhas guerras. Aleluia. Sabe, quando você faz aquilo que agrada a Deus, você recebe força. A alegria do Senhor é a nossa. Isso é fruto do Espírito, alegria. Não do homem, não natural, mas a alegria de Deus sobre nós. João capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. Olha o que ele está falando. A minha alegria não é de vocês, mas para ela ser completa, a minha tem que estar na de vocês. Sabe que alguém que tem tudo para chorar e está sorrindo? É fruto, manifestação, característica, fruto do Espírito. Aleluia. Na vida dessa pessoa. Está tudo ruim, mas eu também sorrio. Não é possível que em nenhum momento você vai sorrir. Se Jesus é o motivo da nossa canção, mas pastor, está tudo dando errado na minha vida, está tudo embaçado. Jesus ainda é o motivo da nossa canção. Aleluia. É possível sorrir minhas guerras. É possível acordar pela manhã e falar, Senhor, muito obrigado. Temos que adquirir isso. Mas o fato que a alegria é algo escasso no nosso meio. Eu ouvi os ministros algum tempo atrás, na minha época, nós somos o povo mais alegre do mundo. Aí tocava tão vinho, um sax, mesmo. Cadê o crente alegre no Espírito? Não porque tudo vai bem, mas porque sabe que o Redentor vive. Sabe que ele serve. Essa certeza só pode ser gerada pelo Espírito Santo dentro de nós. Mas tem gente que não alcançou isso ainda. Paulo vai escrever a Epístola da Alegria aonde? De onde, Diabo Léo? Regozijai-vos. Digo-vos outra vez, como que alguém preso vai escrever sobre alegria? Explica isso, irmãos. Quantas coisas nos seguram no físico, na vida financeira, quantas coisas estão nos prendendo e como alguém pode ser alegre estando preso?
Como alguém pode ser alegre, falar de alegria, estando numa prisão que não é a prisão como a gente pensa, um buraco, até para levantar é difícil, andava curvado. Regozijai-vos, alegrem-se. Digo-vos outra vez, alegrem-se. Aleluia. Que alegria é essa? Se tu não quer, eu quero isso para a minha vida. Pastor, dá para adquirir essa característica do fruto? Dá para adquirir. Falei, é natureza, mas condição. O que nós temos de esboçar? O que tem saído da nossa boca constantemente? Porque da boca sai o que está cheio o coração. Vai mostrar que condição nós estamos. Alegria. Ele escreve a epístola da alegria preso. Como alguém preso pode ser alegre? Como alguém quer chegar em tal lugar e não consegue chegar, consegue se alegrar? Só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. É impossível sem Ele. Paz. Paz então está difícil. Botar a cabeça no travesseiro e dormir está difícil. Mas o fruto do Espírito, paz é uma das características de quem tem. É fato. Você está falando isso, pastor? É possível alcançar. Falei da frutificação. Falei da marca de dar fruto. A gente veio pegando aqui para voltar aqui no início da nossa leitura. Paz. Ausência da devastação da guerra. A guerra não devasta? Como é que a guerra pode não devastar alguém? Que paz é essa que a Bíblia está falando? Sempre a guerra deixa sequela. Talvez nós sejamos um dos povos mais sequelados que tem. Porque eu vou falar assim, na igreja só tem eu, ex. Mas no encontro real com Cristo, como nós entendemos a cruz, que Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e aflições, o que era cinza vira baile. Mas como alcançar isso? Paulo está falando em Gálatas, do fruto. Paz. A ausência da devastação da guerra. Como alguém pode estar em guerra e em paz? João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz não é a paz do mundo. Não é ausência de conflito. Não é ausência de dificuldade. Não é ausência da conta que você tem que pagar amanhã. Não é o material da escola que você não tem dinheiro. Não é isso não. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Não é a paz natural. É o que é gerado pelo Espírito na nossa vida. Não é uma paz circunstancial. É uma paz interior que nos governa. É uma paz que nos faz deitar e entender que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem. É uma paz interior que nos governa. Não tem nada a ver com aquilo que o nosso olho está vendo. Não é essa paz não. É a paz que guarda os corações. É a paz que guarda os pensamentos. Eu poderia até fazer uma besteira com a minha vida, mas eu sei que o Deus que já se levantou por mim vai se levantar de novo. Vai melhorar. É essa paz. Isso é fruto. Isso é fruto. Longanimidade. Paciência, tolerância, firmeza. Nós somos a geração que mais deixa as coisas pela metade. Nós, tá? Só o jovem. Nós somos a geração que começa e não acaba. Tem gente que para no primeiro empecilho, para na primeira guerra, para na primeira, na segunda, na terceira, na quarta reprovação. Não quer mais. Longanimidade. É fruto. Desistimos de pessoas. Sabe que na igreja a questão da maturidade não é algo muito simples não. Porque é muito fácil lidar com um grupo totalmente maduro. Muito fácil. Seja para ensaiar, seja para orar, existe maturidade. Irmão, vai aparecer problema e dali já vai surgir solução. Mas na igreja não funciona assim. Não funciona dessa maneira. É um maduro, mais maduro com mais imaturo. Quem sabe a igreja assim, é um puxando o outro. Não tem jeito. E tem que ter longanimidade para discipular. Porque alguns desistem, querem logo descer a marreta, querem logo descer o cajado, desistir. Falta de longanimidade, de firmeza, de paciência. Desistimos no primeiro dificuldade. Hebreus 6,12. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Olha para alguém e fala assim: quer herdar as promessas? Fé e paciência. Não é fé sozinha não. É fé mais alguma coisa. Porque a promessa tem o teste do tempo.
Longanimidade. Ah, Deus prometeu, você é um grande pregador, fé e paciência. Longanimidade. Um ânimo longo. Já falei 10 vezes, fala dessa na primeira, fala dessa na segunda. Pastor, canso de declarar e está aqui orando. Ore um pouco mais, busque um pouco mais, rompa um pouco mais, clame um pouco mais, creia um pouco mais. Deus mandando a 1000, anda 2000. Vá além. Quebre cadeias. Fé e paciência. Longanimidade. E o que nos falta hoje? Paciência. O pavio é curtinho. Pega fogo, já foi. Acabou o pavio. Pisa no pé de alguém, tu morre. Vai tentar falar alguma coisa, dá ruim. A longanimidade, fé, paciência. O ânimo longo, terminar o que começa. Benignidade, bondade, quase se mistura. A benignidade é a qualidade da emoção e coração. Querer bem. Está difícil querer bem alguém, irmãos. O irmão chega e fala assim: ó, Deus me abençoou, comprei minha casa própria, tem semblante que cai na hora. Eu estou na guerra um tempão, Deus não olha para a minha vida aí. Misericórdia. Isso é fruto do Espírito. Benignidade. Esse é um homem espiritual, esse é uma mulher espiritual. Meu irmão, vem aqui dar um testemunho. Deus curou, fez, trabalhou. Deus curou, mas levou do meu pai. Espera aí, o semblante. Qualidade de querer bem. Quem quer bem outra pessoa? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se sobrar pouco, fique para mim. Que não falte para outra e não falte para mim. Não é assim que nós somos hoje? Falta da presença do Espírito. Fruto, benignidade, bondade, integridade, retidão, qualidade de conduta e da ação. Já não é só querer, já é praticar, já é fazer, já é se mover. É fruto do Espírito. Ajudar, fidelidade ou fé, convicção da verdade de algo. Sem fé é impossível, fé também é fruto. Estou convicto que o meu Deus irá se levantar ao meu favor. Não sei como, mas eu creio. E a pessoa vai falar para você que não vai dar. Vão rir de você e vai falar: não, eu tenho fé que vai acontecer. Isso é fruto. Ninguém tira. Depois que Deus te der a visão, botou na tua boca, pode se levantar quem for, você fica com aquela palavra. Aleluia. Isso é fruto. Mansidão, gentileza, humildade. O que mais nós temos aí é explosão. Mansidão é fruto. Sabe, a gente podia, mas mansidão, gentileza, humildade é fruto do Espírito. Isso é ser espiritual. Domínio próprio, virtude de alguém que domina seus desejos e concupiscência. Eu falo aqui que o domínio próprio começa onde? Dá vontade de falar, dá vontade de dar, né? Acaba de pregar, chega lá fora, essa palavra aí, pena que muita gente não segura. Maledicência, concupiscência, obra da carne. Falei que fruto do Espírito é uma questão de natureza e condição. Sabe, domínio próprio, controlar, segurar a onda, controlar as vontades, as concupiscências, a vontade de explodir, temperança. Algumas versões vai estar temperança, domínio próprio. Aí você segura, não é que não dê vontade, é você segura. Se a Bíblia tivesse escrito: se o irmão te perturbar, taca a cadeira nele, ia ter muita cadeira com ele. Mas não é isso que está escrito. Não é isso que a Bíblia diz. Isso é fruto do Espírito, segurar. Você poderia explodir, mas você, domínio próprio. É um lugar onde muitos de nós ainda não chegamos. Quanto mais nos submetermos a esta palavra, quanto mais essas características vão se manifestar em nós. Aleluia. Quanto mais nos submetermos ao Espírito Santo, mais essas características vão estar surgindo em nós. Que ser um cristão, crente espiritual, Gálatas 5. Quanto mais submissão à palavra, mais essas características vão estar em nós. Eu estava conversando, foi ontem com a irmã Céu, sobre o vizinho da minha mãe que me tirou da graça uma certa vez.
E Deus vai trabalhando isso em nós. Porque mexeu com a gente, mexeu com o filho, mexeu com a mulher, mexeu com os pais. Não é isso? Então até isso Deus vai trabalhando na nossa vida. Só que nós achamos que o fruto do Espírito é a conclusão de uma vida toda na presença. Esse é o nosso erro. Nós achamos que o fruto do Espírito é algo que vai levar muito tempo para que nós possamos ter. Eu plantei uma árvore com meu pai há 2 anos. 2 anos, é muito tempo? Aquela árvore que já vem dentro do... Ela é preparada, não cresce muito. 2 anos. Como é que a árvore estava? Cheia de quê? De fruto. Independente do tempo, é possível manifestar fruto. A gente acha que isso é resultado de uma vida toda. E até fugimos da responsabilidade disso aí. Independente do tempo. Na verdade, a função da árvore, dar fruto não é a função final. Ela não dá fruto e morre. Ela frutifica a vida inteira. Tem a mais nova, a árvore mais velha. A função dela é o quê? Frutificar. É dar fruto a vida inteira. Então o fruto do Espírito não é algo do final da nossa carreira, não. Isso também não pode nos servir de desculpa para não nos submetermos ao Espírito, para que isso seja gerado em nós. Pastor, como isso é gerado em mim? Quando a submissão do Espírito. Senhor, me controla. Senhor, me ajuda. O Espírito Santo vai controlar o meu ser, meu falar, meu pensar, meu agir. Aleluia. Sabe? Isso é reflexo de atitude. Eu falei, é natureza mais conduta. Porque quem é do Espírito age como alguém que é do Espírito. É a nossa conduta. Eu poderia fazer, mas eu não vou fazer. E não é porque eu tenho medo, não. Porque a minha Bíblia diz assim. É conduta. Também é posicionamento. Intervenção do Espírito sobre nós. Mas sem o fruto, não há espiritualidade na íntegra, naquilo que nós temos que alcançar. Então, quer ser espiritual? Pastor, mas eu rodo, eu sapateio, eu sou do mistério, eu falo em línguas meia hora. Fruto. Olha para alguém e fala assim: fruto do Espírito. Vai revelar o homem espiritual, a mulher espiritual. É aquilo que é gerado pelo Espírito. E quando a gente fala isso e prega isso aí no meio pentecostal, muita gente não vai gostar de ouvir, porque se acha muito espiritual, porque é usado, faz parte, charisma, os dons. Mas ser espiritual, temos que ter. Isso aqui tem que ser gerado na nossa vida. O Espírito Santo precisa gerar isso no nosso espírito. Fruto, as características de alguém que é nascido do Espírito e não da carne. E esse contraste que Paulo está falando aqui. Ser espiritual é isso, meus irmãos. Que Deus ele nos ajude na nossa caminhada. Aleluia. Mas Jesus morreu para isso. E essa vida e vida em abundância não é viver como eu quero, não. Deus amou muito da maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele tem a vida e vida. Essa vida é abundância, abundância no Espírito. A palavra. Origem, natureza e condição. O que tem saído da tua boca? O que você tem confessado? O que você tem falado? Os momentos difíceis. Existe longanimidade? Das 9 características. Pastor, eu já tenho 2 dessas características. Foram geradas em mim pelo Espírito Santo. Tem alguém que tem certeza disso? Que já tem essas características sendo geradas? E por que não foram? Por que não são? Por que a demora? Estamos na videira, estamos frutificando, como diz a palavra. Hoje é noite de reflexão para nós, irmãos. Santa Ceia, noite de reflexão. Primeira ceia do irmão N. Vamos mastigar essa palavra aí. Vamos comer. Natureza e condição. Frutificar, serviço, conduta, mudança, fora
e dentro. Ser Evangelho. Poderia trazer qualquer outra palavra, mas Deus falou, é essa palavra. Fruto do Espírito.